Irmãos e irmãs, boa noite. Então, mais uma vez um privilégio podermos reunir em nome do Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, cantar cânticos e hinos espirituais. Isso é um grande privilégio, uma grande honra que Deus nos concede. Irmãos, nessa noite nós vamos iniciar uma nova etapa de estudo. Já concluímos mais uma carta de Paulo, a carta aos Colossenses, terminamos a semana passada. Agora nós vamos iniciar um novo ciclo em exposições, se Deus assim o permitir, com a permissão do presbitério. A gente vai iniciar então um estudo sobre o livro de Salmos. Conversamos essa semana rapidamente e, pela autorização dos irmãos da liderança, vamos começar então a estudar o livro de Salmos. É um livro bastante importante, é o livro mais citado do Velho Testamento no Novo Testamento. É um dos livros mais ricos da velha dispensação, do Velho Testamento. Eu gostaria de fazer uma breve introdução, antes de começar com o Salmo 1, nós vamos estudar nessa noite o Salmo 1. Antes de nós iniciarmos propriamente o Salmo 1, eu gostaria de fazer uma introdução rápida sobre esse livro, chamado o livro dos Salmos. São 150 capítulos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os irmãos sobre os autores. São vários autores, ele foi compilado por várias pessoas do Velho Testamento. Então nós temos diversos autores conhecidos e confirmados. Eles são mencionados no início dos seus salmos que eles escreveram. Nós encontramos alguns salmos que foram confirmados pela autoria de Moisés, outros de Davi, que de longe é o maior escritor dos salmos. Moisés, Davi. Em terceiro lugar, nós vemos também Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Etã, e também nós temos alguns salmos que são chamados salmos órfãos, que são salmos que não se sabe de quem é a autoria. São salmos que foram escritos, mas não se sabe o nome do pai deles, por isso é chamado de salmos órfãos. E o primeiro deles é um desses salmos, que não tem... não se sabe a autoria de quem foi o autor do Salmo 1, e ao longo do livro a gente vai ver outros salmos dessa mesma situação. Então, em primeiro lugar, nós temos aí vários autores que escreveram o livro de Salmos. Em segundo lugar, a estrutura dos salmos, como que eles foram compostos, escritos, né? Na verdade, o cânon que nós temos hoje, os 150 salmos, na verdade, ele não é um único livro, embora você encontre aí nesse cânon que você tem na sua mão, nós temos aqui para nós hoje, eles estão compostos em um único livro, chamado o Livro dos Salmos. Mas você encontra, especialmente na Bíblia de Genebra, você encontra uma subdivisão. São 5 livros dentro de um livro, na verdade. São 5 livros dentro de um livro. Cada um desses salmos, eles têm características próprias ou gêneros, são chamados de gêneros. Por exemplo, existem salmos que são hinos de louvor, primeiro gênero que nós encontramos. O segundo gênero são lamentos ou queixas e petições. Em terceiro lugar, você encontra ações de graças, salmos de agradecimento a Deus. Obrigado, irmão. Você encontra também cânticos de confiança. Você encontra também salmos que são chamados salmos reais, especialmente falando sobre a realeza divina. E por fim, você também encontra um outro gênero chamado salmos de sabedoria ou didáticos, como esse salmo que nós vamos estudar nessa noite, o Salmo 1. Ele é um salmo de instrução ou didático, ele é um salmo de sabedoria. Em certos casos, irmãos, a gente encontra essas características misturadas em um mesmo salmo. Às vezes você vai encontrar um salmo que fala de sabedoria,
ou é de didático e também de louvor, ou de imprecação, ou de petição, de lamento. Então, em alguns casos a gente pode encontrar essa situação. A base da estrutura dos Salmos, a base doutrinária, vem da lei do Senhor encontrada no Velho Testamento. Obviamente, como são escritores do Velho Testamento, eles não tinham acesso ainda à realidade que viria, que é Jesus Cristo. Então, tudo que eles escreveram, os salmistas, eles escreveram com base, em primeiro lugar, na lei do Senhor, que é a lei de Moisés, que o Senhor entregou a Moisés. Então o povo de Deus tinha, naquele momento, eles tinham acesso a essa doutrina, chamada Torá. Torá é a lei de Deus, e em hebraico significa Torá, a palavra Torá significa doutrina profunda. Então é uma doutrina bastante profunda encontrada no Velho Testamento. É o que se tinha na época, em termos de doutrina. É o que se conhece no Pentateuco. E não só alguns salmos foram compilados, baseados somente e exclusivamente na lei de Deus, mas também no histórico do Pentateuco, como no caso da saída do Egito, da libertação de Deus, a passagem pelo Mar Vermelho e a entrada pelo deserto, a peregrinação no deserto até chegar à Terra Prometida. Então ali o Pentateuco também trouxe base para a escrita destes salmos. Em alguns deles nós encontramos até mesmo a exposição pessoal da situação de algum salmista, que ele está escrevendo a sua própria experiência com Deus. Então essa é a estrutura do livro de Salmos, dos Salmos. Em terceiro lugar, o propósito para os leitores. Qual é o propósito dos escritores dos Salmos para os leitores, seus companheiros humanos? Primeiramente, inculcar na mente do crente a verdadeira doutrina do povo de Deus por meio da música, considerado um poderoso instrumento de ensino para a melhor memorização das verdades divinas comunicadas até então. Tudo que eles tinham de verdade divina, que foi comunicada por Deus para eles, especialmente a lei, como eu falei, ela foi usada, e especialmente o livro dos Salmos, foram escritas ali de maneira resumida para memorização mais fácil, em forma de música. Os Salmos são músicas, são para ser cantados, eram para ser cantados pelo povo de Deus, e muitas vezes foram cantados em festas, em períodos de adoração, e também no Novo Testamento foi bastante cantado o livro dos Salmos, né? Este recurso visa estabelecer moderação entre razão e emoção. O objetivo dos salmistas, que o Espírito Santo, na verdade, por fim das contas, era o Espírito Santo, usando os salmistas para escrever os salmos em forma de cântico, era trazer esse equilíbrio, essa moderação entre a razão fria e a emoção excessivamente quente. Então os salmos trouxe equilíbrio nisso, né? Trouxe vivacidade, trouxe paixão, aquilo que era racional exclusivamente. Então esse era o objetivo do livro dos Salmos, né? Para com os crentes. Ele produz luz na mente e fogo no coração. Os Salmos aplicam a teologia do Velho Testamento à vida prática do povo de Deus, produzindo emoções centradas na aliança de Deus com o seu povo. Ele é um dos livros do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento, eu já falei. Lutero chamava o livro de Salmos de a pequena Bíblia, ou sumário, resumo, do Velho Testamento. Lutero tinha o livro de Salmos como um resumo do Velho Testamento. Por isso a importância do livro dos Salmos. Em quarto lugar, o objetivo maior. Se o objetivo entre salmista e o seu ouvinte ou o seu estudioso era trazer esse equilíbrio entre razão e emoção
trazer uma emoção centrada nas verdades bíblicas e não deixar somente que as verdades bíblicas, de uma forma fria, ocupassem só a razão ou só a mente. Então eles aqueciam através da música para tornar a emoção viva também, mas não de uma forma desequilibrada. Esse era o motivo aqui na horizontal, no relacionamento horizontal. Na vertical, o objetivo maior do livro de Salmos era dar louvores e glórias ao Deus da aliança. Por exemplo, você encontra então, quem tem a Bíblia Genebra, ou em algumas outras Bíblias, talvez tenha também essa subdivisão em 5 livros. Talvez você tenha aí na sua Bíblia Genebra, lá em cima, você encontra ali 5 livros, não é isso que está escrito ali? O livro dos Salmos, e tem 5 divisões. A primeira divisão, por exemplo, começa no Salmo 1, termina no Salmo 41. Terminando esse primeiro livro, que talvez o objetivo do ministério seja a gente começar com o primeiro livro. Se a gente conseguir concluir o primeiro livro dos Salmos, já está de bom tamanho. Se a gente puder avançar mais, são 150 pregações, eu acho que até mais, porque o Salmo 119, ninguém consegue concluí-lo em um dia só, um exemplo, né? Então, seria bastante extenso, mas se os irmãos assim autorizarem, a gente vai fazer aquilo que estiver, né, no coração de Deus. Bom, o primeiro livro dos Salmos, primeiro bloco, termina no Salmo 41. Quando você pega o versículo 13, que é o último versículo do livro de Salmos, a ênfase do último versículo do Salmo 41, que é o último livro do primeiro livro dos Salmos, diz: bendito seja o Senhor. O segundo livro começa no Salmo 42, termina no Salmo 72. Nos versículos 18 e 19, o autor do Salmo 72, encerrando o segundo livro, também diz: bendito seja o Senhor. O terceiro livro, da mesma forma, começa no Salmo 73 e vai até o Salmo 89, versículo 52, o último versículo, e ele termina dizendo: bendito seja o Senhor. Você está acompanhando na sua Bíblia? Se você não tiver, não tem problema, depois você lê em casa. O terceiro livro, então, termina da mesma forma: bendito seja o Senhor. O quarto livro, o Salmo, termina no Salmo 106, versículo 48. E ele termina de que forma? Bendito seja o Senhor. E o último Salmo do último livro, do quinto livro, é o Salmo 150, ele inteirinho diz: louvai ao Senhor. Qual é então o objetivo dos Salmos? A gente extrai disso tudo: bendito seja o Senhor, louvai-o. Esse é o chamado do livro dos Salmos. Embora você veja aí alguns salmos de instrução, outros salmos de petições, alguns salmos de lamento, mas, no geral, a ideia maior do livro de Salmos é levar uma emoção centralizada na adoração a Deus. Esse é o objetivo maior do livro dos Salmos. É fazer com que a doutrina seja aplicada na vida prática do seu leitor, e ele praticando aquelas verdades, o intuito do Espírito de Deus é instruir para preparar adoradores de uma maneira correta. Como Jesus ensinou a mulher samaritana, ela precisava aprender a adorar, para adorar a Deus da maneira correta. Embora os samaritanos quisessem, quando você estuda o capítulo 4 de João, você vê ali que Jesus diz que eles adoravam o que não conheciam, os samaritanos. E os judeus adoravam o que conheciam. Então é necessário conhecimento para adorar da maneira correta. O objetivo do livro de Salmos, então, é instruir para preparar adoradores, né, para que haja um relacionamento com Deus e, por fim, uma adoração correta ao Deus Santo. Então, fechando esse pano de fundo, essa instrução, essa breve instrução sobre o livro do Salmo geral, a gente pode entender que, então, o objetivo é glorificar a Deus, bendizer a Deus e louvar a Deus, né? Vamos ao Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1 inteiro. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir o Salmo 1. Você tem essa fitinha aqui na sua Bíblia, vocês têm essa fitinha aqui, né? A maioria das Bíblias tem essa fita de separação para marcar texto, né? Coloque aí no Salmo 1 e fecha o livro. Fecha a Bíblia. Se você não tem essa fitinha, coloca o dedão e fecha a Bíblia e deixa o dedão lá, no Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1, pelo menos os 3 primeiros versículos? Não abra sua Bíblia.
Vamos tentar ler? De que forma que a gente poderia ler esse salmo? Eu acho que a maioria dos irmãos mais antigos vai ler comigo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. Tudo quanto fizer prosperará. Muito bem, vocês leram o Salmo 1, de 1 a 3. Né? Nós lemos aí os 3 primeiros versículos. Né? Com algumas diferençazinhas do original que você tem aí na tua Genebra, ou na versão que a gente tem atualizada, né? É a ARA, acho que é a ARA que a gente tem atualizada, que é essa versão que nós temos aqui da Genebra. Então nós pudemos ler 3 versículos, né? Você percebeu como a música é importante? Como ela nos ajuda a gente memorizar textos bíblicos? Então nós já estamos praticando essa verdade, né? Nós já estamos cantando cânticos espirituais, hinos espirituais, né? Então, de certa forma, nós já estamos praticando aquilo que o objetivo do Espírito Santo, através da música, colocar verdades bíblicas dentro do nosso coração. Eu acredito que em outras passagens da Bíblia nós não tenhamos essa mesma facilidade, né? Porque nós não temos esse recurso, não foi aplicado esse recurso. Mas aqui a gente pode ler, então, pelo menos 3 versículos do Salmo 1, né? E eu vou ler de novo, então, começando no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora você pode abrir a Bíblia, tá, irmão? Desculpa. Agora já pode abrir no Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, irmãos, muitos autores dizem que ele é a porta de entrada para um livro maior dos Salmos. Interessante que o Salmo 1, você não encontra diretamente, por assim dizer, uma adoração a Deus, ou um chamado para adoração a Deus. Você encontra uma bem-aventurança daquele que não anda num caminho para se dedicar à paixão pela palavra de Deus. Existe uma confissão de fé, uma das mais importantes da fé reformada, chamada Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster é adotada pela Igreja Presbiteriana. Ela é uma das confissões de fé mais completas e que nós podemos nos basear até mesmo para produzir a nossa, se assim um dia o presbitério determinar. Ela é compilada de uma maneira bastante bíblica. E a própria Confissão de Fé de Westminster não começa falando de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, o primeiro capítulo, fala das Escrituras. Se você tiver aí na sua Bíblia de Genebra, no final da Bíblia de Genebra, você vai encontrar a Confissão de Fé de Westminster. O primeiro capítulo fala da Escritura Sagrada. É interessante porque como que alguém poderia começar a falar de Deus se você não conhece esse Deus? Por isso, não é que as Escrituras são mais importantes do que Deus, não é isso. É que através das Escrituras nós podemos compreender quem é Deus, o que Ele fez, e por causa disso nós a adoramos de maneira correta. A Bíblia Sagrada é a instrução que traz a forma correta para o adorador
praticar uma vida de adoração, muito mais de uma congregação onde adoramos, é ter um dia a dia de adoração. Então a Escritura nos ensina isso, né? Então a Confissão de Fé de Westminster, a exemplo do livro dos Salmos, começa falando sobre as Escrituras, a importância da palavra de Deus, chamada aqui de lei do Senhor. É o que eles tinham na época quanto à doutrina, como eu já falei, chamada de Torá, que significa doutrina profunda. Para eles era o que existia de mais sagrado, era a lei do Senhor. E nessa lei, eles então se baseavam, estudavam, conheciam a Deus, conheciam o caráter de Deus, e assim eles se comportavam de forma a serem os verdadeiros adoradores que Deus assim o exigia. O Salmo 1 a gente pode dividir em 4 partes. A primeira parte do versículo 1, só o versículo 1 na primeira parte, você encontra o seguinte: os justos rejeitam a velha natureza ou o caminho da impiedade. Essa é a primeira parte, é o versículo 1. A segunda parte está no versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte, a segunda parte diz o seguinte: os justos buscam iluminação na palavra de Deus e um novo caminho. É isso que o versículo 2 vai falar. A terceira parte está no versículo 3. No versículo 3 você aprende que os justos recebem vida abundante no Senhor. É o resultado das duas primeiras partes, dos 2 primeiros versículos. Da rejeição do mundanismo para a aplicação no estudo da palavra de Deus, que transforma a vida, e em terceiro lugar ela abençoa a vida do estudioso da palavra de Deus. E por último, os 3 últimos versículos, o 4, o 5 e o 6, a quarta parte do Salmo 1, você encontra o fim da linha para os 2 caminhos. Quais os 2 caminhos? O caminho do ímpio e o caminho do justo. É o fim da linha, ou o fim de todas as coisas, né? Então, ele é um salmo que traz instrução. Vamos lá, versículo 1, vamos estudar versículo por versículo. Versículo 1, o subtítulo é então: os justos rejeitam a velha natureza ou o caminho da impiedade. Em primeiro lugar, você encontra o termo bem-aventurado. Bem-aventurado, em algumas traduções, você encontra o termo feliz. A tradução como termo feliz não é muito adequada nesse sentido. Bem-aventurança aqui é muito mais do que ser feliz. A bem-aventurança nesse caso quer dizer uma pessoa, bem-aventurado é alguém que é alvo do favor e graça especiais de Deus. Se você estuda o Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando fala a história de Maria e Isabel, quando as duas estão ali conversando, você vê o cântico de Maria. Primeiramente, Isabel, quando recebe a visita de Maria, a Isabel já estava grávida de João Batista, ela, quando Maria entra na casa dela, e quando ela cumprimenta Isabel, o bebê no ventre de Isabel se mexe. Há uma situação como é que eu posso dizer assim, uma emoção. Até o bebezinho, João Batista, no ventre da mãe, se mexe. Por quê? Porque entrou pela porta da casa de Isabel a bem-aventurada. E ali, Isabel já fala: você é bem-aventurada, você é favorecida. O termo é esse, favorecida. E Maria também, quando canta ali, você vê o cântico de Maria, ela fala, se não me engano, no versículo 58 ou 48, não me lembro bem, mas é no capítulo 1 de Lucas, você vê ali o cântico de Maria, e Maria fala de si mesma como bem-aventurada. Ela é bem-aventurada porque o Senhor visitou o seu povo e através dela ela recebeu essa bem-aventurança. Ela é favorecida. Deus olhou para o seu povo de uma maneira especial. Os olhos de Deus estão de uma forma especial sobre os seus eleitos. Então ele é chamado de bem-aventurado. O eleito é chamado de bem-aventurado. Ou seja, ele é alvo de um favor muito grande e imerecido de Deus. Então,
dizer que ele é só feliz é parte dessa realidade de bem-aventurança. É uma parte só. Mas é muito mais do que isso. Olhando na situação geral, é alguém que não merecia nada e recebeu tudo. Recebeu algo que ele jamais podia imaginar que ele pudesse receber um dia. Então esse é o termo bem-aventurado. Então ele começa com bem-aventurado, e ele diz que é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos estudar 3 situações aqui. Primeira situação, onde isso acontece? Onde o bem-aventurado deixa de lado. Em primeiro lugar, acontece, ou melhor, em contrapartida do bem-aventurado, é aquele que é amaldiçoado, digamos assim, ou aquele que permanece em seu estado de delito e pecado, de morte. É o contrário do bem-aventurado, que foi alcançado pelo favor divino, aquele que permanece em sua morte pelos pecados. Então ele tem 3 situações aqui. Por exemplo, onde que encontra isso? Você vai encontrar, a primeira palavra aí é andar. A segunda palavra, tudo isso no versículo 1. Primeiro é andar. O segundo é se deter ou parar, estacionar. E em terceiro lugar você encontra o termo se assentar. Essas 3 situações você percebe uma evolução, um progresso que indica alguém que deixou de vigiar, que deixou de estar no caminho do Senhor, relaxou e cedeu definitivamente para a má influência. Guarda esse termo no seu coração, má influência. Aqui é alguém que foi mal influenciado. Existe um progresso então, nesse onde aconteceu tudo isso. Aconteceu no andar, depois você veja que ele estava andando com o ímpio, depois ele parou, parece que quando ele para, ele estaciona para dar mais atenção. O primeiro ele só está ouvindo. No segundo caso, ele já para, parece que ele dá mais atenção ainda. Em terceiro lugar, ele se assenta, ou seja, ele já se rendeu àquela situação de desvio de Deus, ele já se rendeu. Então há um progresso, vocês viram que é progressivo, Então começa com o conselho. Você vê isso lá no Éden. Foi um conselho, foi um trabalho de marketing muito bem feito pela serpente que levou Eva ao pecado, Eva e o seu esposo, Então há um progresso aí, andar, depois ele para, se detém e depois ele se assenta. Você vê que é progressivo. A segunda situação é como isso aconteceu. Qual foi o método que isso aconteceu? O método foi o seguinte: em primeiro lugar, o ímpio usou o seu conselho para influenciar o outro. Em primeiro lugar, você vê a palavra conselho. Em segundo lugar, você vê a palavra caminho. O que a pessoa está fazendo ali? Ela já está caminhando. Caminhar na Bíblia significa praticar alguma coisa. Ele não só deu ouvidos e recebeu conselho, mas nessa progressão, além de ele receber o conselho, ele já começa a andar nesse caminho. Ou seja, ele já está praticando alguma coisa. E por fim, diz que ele já está na roda. O que significa estar na roda? Aqui então nós vemos a progressão destrutiva da má influência, começando com dar ouvidos, conselhos, depois andando no caminho e findando na roda. O que significa roda? Fazendo parte do grupo ou círculo de amizades dos rebeldes a Deus. O que significa sentar então na roda? Significa que ele já era um deles, já é um deles. Já está fazendo parte daquela roda, daquele círculo de amizades. Então olha como a coisa foi progredindo. Alguém olhava de fora e falava assim: bom, ele está ouvindo o conselho de ímpio, só entrou pela cabeça dele. Mas tudo que entra na cabeça, se nós não tivermos uma blindagem, nós vamos ser trabalhados por aquelas coisas. Sejam verdades ou não, quando a coisa entra pela nossa cabeça, aquilo nos influencia. Se nós não tivermos algum antídoto para combater aquilo vai trazer influência. Nós começamos a praticar. Até o ponto que nós vamos começar, então, a ser do mesmo tipo de pessoa, que o ímpio, o pecador e o
O terceiro caso é o escarnecedor, né? Já evoluiu. Então aqui nós vemos essa situação. Como aconteceu isso? E por último, por quem isso acontece? Quais são os tipos de pessoa que o salmista relata aqui? Em primeiro lugar, ele fala dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são os incrédulos. Ímpio é o descrente, é o não crente. Ímpio é aquele que vive em impiedade, que vive de maneira incrédula, que não tem fé, ou é o ateu, né? Em primeiro lugar, o ímpio. Em segundo lugar, você vê, porque por meio de quem também essa influência vem? Por meio dos pecadores. Quem são os pecadores? São praticantes de pecados. São aqueles que vivem pecando conscientemente. Vocês lembram do estudo que nós fizemos das cartas de João? Ele diz que, por vezes, o crente peca, mas ele não vive pecando. Ninguém é perfeito e a Bíblia diz que não há um homem que não peque. Todos os homens pecam. Não que eles estão autorizados a pecar, não é isso. Mas é que pode acontecer, porque somos pecadores. Agora, o crente, o eleito, ele peca, mas ele se arrepende e volta para Deus. O ímpio, ou o pecador aqui ele está falando, ele se detém nesse caminho. Ele não volta, ele não se arrepende, né? Então ele vive pecando. E por último, ele menciona os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os escarnecedores são os zombadores, que desprezam os que vivem retamente. São aqueles que zombam tanto de Deus como daqueles que querem viver uma vida piedosa. São aqueles que zombam dos crentes. São os escarnecedores, os zombadores. Avançando para o versículo 2, a segunda parte então do Salmo 1, você vê que os justos buscam iluminação na palavra de Deus para um novo caminho. Então você entende no versículo 2 que antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Você não vê aqui alguém dizendo assim, ele não anda no caminho dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, mas ele anda nos caminhos de Deus. Não, você não vê isso. Você vê que ele se mantém meditando na palavra de Deus. Você não vê aqui alguém já entrando para um outro caminho, né? Mas você vê alguém que está sendo instruído para um novo caminho. Começa de novo na mente. Tudo esse salmo está falando de influência. Influência. Ninguém vai poder andar nos caminhos do Senhor sem conhecer os caminhos do Senhor. Então, por isso, é importante a meditação na lei do Senhor, que hoje para nós é toda a Bíblia. Então é isso que o salmista ensina aqui. A busca do justo pela palavra de Deus lhe produz prazer e transformação, também produz segurança na vida e bem-aventurança em abandonar o caminho ímpio, que é o que está no versículo 1. Ele só abandona o caminho ímpio porque ele ganhou prazer na lei do Senhor. É como trocar um osso por um bom filé mignon, né? Ele soube fazer uma boa troca. Deus lhe apresentou algo infinitamente melhor. Então ele fez uma troca. Ele deixou o caminho ímpio e ficou com os caminhos do Senhor, através da sua palavra, né? Tudo começa com uma mente transformada. Quanto mais se medita na palavra de Deus, mais se ganha domínio próprio. Por isso que esse salmo aqui é o salmo de entrada. Ele vai falar sobre a palavra de Deus. Aí o estudo da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, não vai deixar de dar emoções. O livro dos Salmos, tanto que ele é para ser cantado, para aquecer o nosso coração, para produzir emoções. O crente não é aquele que não tem prazer em coisa nenhuma. O crente não é aquele que não tem emoções, ou pessoas frias. Nós não somos gente que não tem coração. Nós não somos pessoas que têm sangue de barata. Nós temos um sangue aquecido. O crente tem emoções. E as suas emoções são centradas, porque estão sendo conduzidas pela meditação na palavra de Deus.
É isso que o salmista ensina aqui também. A sua emoção, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele ganha prazer na lei de Deus e assim ele consegue, primeiramente, combater a má influência do ímpio, do pecador e do escarnecedor. Ele consegue combater isso, porque o seu coração está prazeroso, ele ganha prazer na lei de Deus, né? Então, quanto mais se medita na palavra de Deus, mais se ganha domínio próprio. São emoções centradas. Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele diz algo semelhante. Ele diz o seguinte, Tiago 1, 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. É semelhante ao versículo 1. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se nós pudéssemos explicar o que Tiago está querendo dizer aqui, é semelhante ao que o salmista do Salmo 1 aqui, o escritor, está querendo nos ensinar. Ele está querendo dizer o seguinte, que a meditação, acolher a palavra de Deus com mansidão, quer dizer assim, eu me rendo à palavra de Deus, eu acolho a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a minha alma, ela vai transformar a minha alma, ela vai influenciar a minha alma, para que eu tenha emoções divinamente inspiradas, para que eu possa abandonar o acúmulo de maldade e a impiedade que existe em mim. Se a gente fosse trocar em miúdos, o que Tiago está querendo explicar é isso, né? Ter a alma salva pela meditação na palavra de Deus, por acolher a palavra de Deus, que por fim vai levar a ele a rejeitar o que é mal. Seria mais ou menos isso que Tiago está explicando aqui, e é o que o salmista fala nesses 2 primeiros versículos. Versículo 3, a terceira parte do Salmo, está no versículo 3. Versículo 3 nos fala, os justos recebem vida abundante no Senhor. Essa vida abundante, irmãos, não está ligada somente na glória, aquilo que há de acontecer no fim dos tempos, quando o Senhor voltar para nos buscar. Não é somente lá, mas Ele já está prometendo vida abundante aqui e agora. Então o versículo 3 diz: Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Significa que existe significa que existe um prêmio, significa que existe um presente de Deus para aqueles que meditam na sua palavra, que rejeitam o caminho ímpio. Há uma promessa aqui. Quando ele fala de árvore plantada, ele faz uma analogia com a agricultura. O homem que medita na palavra de Deus, que rejeita o caminho ímpio, tem prazer na lei de Deus, ele vai ser transformado, ele vai viver um caminho de justiça, e nesse caminho ele vai ser como uma planta bem suprida de água. Quando ele fala que está junto à corrente de águas, ele está dizendo que vai ter água sempre, constantemente. Corrente de água quer dizer uma fonte de água inesgotável, que é que a planta mais precisa para sobreviver. Uma das coisas que a planta mais precisa é água. Para sobreviver seria água. E aqui ele está comparando o homem, o ser humano, a pessoa que medita na palavra de Deus, ele está tendo Deus como sua fonte de principal sobrevivência, né? Então ele é bem suprido de água. Essa planta é saudável, diz que essa planta vai ter raízes profundas e vai produzir frutos, né? Dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, isso expressa saúde, e está expressando vida. As pessoas que vão olhar de fora para essa pessoa vão falar assim: ele tem algo diferente. As circunstâncias não estão nada boas, mas ele tem uma fonte de vida. Ele está recebendo de algum lugar algum alimento, algum nutriente que mantém essa pessoa vivaz, mantém essa pessoa saudável, gerando frutos. Isso vai chamar a atenção das outras pessoas e, acima de tudo, isso vai glorificar Deus,
né? Então, o terceiro ponto aqui é isso. Ele vai sobreviver. Ele recebe toda a provisão necessária para sobreviver, mesmo em épocas hostis de seca. É interessante isso, irmãos. Ele está falando aqui que essa fonte de água nunca vai parar de jorrar, que é o Senhor na nossa vida. E Ele vai sempre produzir saúde para essa árvore, saúde para nós. É semelhante àquilo que você encontra em 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro também diz isso. Ele diz o seguinte, ele diz de uma maneira semelhante, ele fala assim: visto como pelo seu divino poder de quem? De Deus, lógico, nos têm sido doadas ou providas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória e virtude são expressões de frutos que todo crente deve dar. Nós expressamos a glória de Deus e as virtudes de Deus, mas não sem antes receber a provisão da sua própria vida em nós. Então, Ele nos proveu todas as coisas que nós precisamos para a vida, ou seja, para nos mantermos vivos. Aí você pode colocar o pão de cada dia, roupas para você se agasalhar no frio, uma casa para você morar, segurança, trabalho, as coisas que falam da situação material, natural do crente. Mas quando ele fala de piedade, ele fala de coisas espirituais, que Deus também provê para que nós possamos viver e gerar frutos. É isso que o salmista está querendo mostrar aqui. Deus proveu as condições para que o seu crente, o seu eleito, possa gerar frutos. E é igual o que Pedro menciona na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Por último, fechando o Salmo 1, você encontra os 3 últimos versículos falando do fim da linha para os 2 caminhos. Em primeiro lugar, no versículo 4, ele menciona que os ímpios são como a palha. Em contraste com a árvore frutífera, saudável, de folhagem sempre verde, vivaz, você encontra agora a palha. O que é a palha? Todos conhecem a palha. A palha nada mais é do que uma folha seca. É uma folha morta. O ímpio é assim. Em contraste com o justo, o ímpio é como a palha. Ele diz que o vento dispersa, então é algo que não tem firmeza. Ele vai para lá, vai para cá, ele não tem valor, ele é esparramado de uma maneira aleatória, é como se ninguém ligasse para aquilo. É uma coisa que não tem nenhum atrativo, a palha. Só serve para ser queimada, né? A palha é isso. Então, folha seca ou morta é o estado de quem permanece na impiedade e vida de pecado e escárnio. É o que o salmista fala no versículo 1. Aqueles que vivem na impiedade, no pecado e no escárnio. Esses são palha diante de Deus. Os ímpios estão mortos em seus delitos e pecados. É o que Paulo ensina aos Efésios. Em suas cartas, Paulo ensina sobre isso. O ímpio permanece na morte. A diferença entre o ímpio e o justo é que o justo foi alcançado. Ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele é alvo de um favor e graça especiais da parte de Deus. Porque se não fosse essa ação de Deus que nos fez bem-aventurados, nós permaneceríamos também no estado de palha. Nós somos árvore hoje, não por mérito nosso, mas por graça de Deus, porque somos bem-aventurados. Em segundo lugar, no versículo 5, ele diz que eles não prevalecerão, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que significa isso?
É muito mais do que simplesmente dizer que no fim terrível eles vão receber a condenação no juízo final. É mais do que isso. Ali é inevitável, é algo que vai acontecer de fato. Quando Deus julgar todas as coisas, o Senhor diz que Ele vai separar as suas ovelhas do seu lado direito e os bodes do seu lado esquerdo. E vai falar assim para aqueles que estiverem ao seu lado direito: vinde a mim, benditos de meu Pai, que tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive doente e fostes ver, estive preso e fostes visitar-me. E para os que estão do lado esquerdo, Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado a Satanás e aos seus anjos. Então vai haver um juízo final. Vai haver uma definição no fim do caminho. Mas ele fala muito mais do que isso. Ele fala que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. O que é que significa isso? Significa que os perversos, pecadores, não suportam a congregação dos justos, onde os justos adoram e servem a Deus. Por isso, muitas vezes, ímpios, zombadores e escarnecedores falam mal da gente, principalmente nos dias de adoração, não é mesmo? Muitos vão falar para você, para mim, porque eles não suportam a congregação dos santos. É como se fosse um ataque direto, frontal, à adoração a Deus. Os pecadores não suportam isso. Eles não suportarão permanecer na congregação dos justos. O que é que nós fazemos na congregação dos justos? Nós adoramos ao nosso Deus, não é isso? Isso é insuportável para o ímpio, irmãos. É algo que mexe no coração de um ímpio. É você dizer: olha, hoje eu vou para a igreja adorar o Senhor, o meu Deus. Eu vou a algumas pessoas, ou durante a semana, ou numa outra reunião de estudo, e alguém vai falar assim para você: não é possível que você vai... Aconteceu isso comigo, né? Algumas pessoas falam: não é possível que você vai fechar a padaria em pleno horário de pico para poder ir à igreja. Você está precisando de dinheiro, você tem dívida, e você vai fechar a tua padaria para ir adorar? Vou fechar minha padaria para adorar. Mais importante é Deus, né? Então acontece, e as pessoas zombam da gente, né? As pessoas tiram sarro da gente, e se nós deixarmos, nós vamos ser influenciados por isso. Se nós não formos ganhos pela palavra de Deus, eu vou deixar aquilo entrar para a minha mente, vou ouvir o conselho do ímpio, vou falar: bom, peraí, é verdade, eu estou passando uma tremenda de uma crise, e eu tenho realmente uma família para sustentar, dívidas para pagar, peraí, o que eu estou fazendo? Vamos botar equilíbrio nisso aí. Eu acho que hoje eu não vou. E assim eu posso permitir que aquele conselho entre para a minha vida, eu vou começar a andar nesse caminho, e a palavra de Deus diz que aquilo pode virar um costume. E então o escritor de Hebreus diz que exorte o teu irmão para que ele congregue, para que aquilo não vire uma rotina, ou não vire uma prática constante, né? Para que ele congregue. Aquilo não pode virar um costume de algum, como virou costume de alguns, por causa da influência ímpia. É isso que acontece em alguns casos, né? Então ele está mostrando aqui que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Fechando, ele diz que o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, Deus tem todos os caminhos nas suas mãos, irmãos. Não é que Deus não conhece o caminho dos ímpios, porque Ele é ignorante quanto a isso. Não é isso que o salmista quer dizer aqui. É que ele quer dizer, quando ele diz que Ele conhece o caminho dos justos, quer dizer que Ele está andando no caminho dos justos. Conhecimento significa identificação, intimidade e parceria. Então quer dizer que Deus anda junto com o justo no seu caminho, auxiliando-o nessa peregrinação que neste mundo, na verdade, é terrível. Nós andando como justos, nós sofreremos intensas e imensas perseguições. E que seria de nós se o Senhor não nos acompanhasse nesse caminho? Então essa identificação de Deus com o caminho do justo, quando ele fecha e diz que
O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o fim dele é destruição, é perecer, ele vai perecer. Enquanto um caminho termina na glória eterna, o outro caminho termina na destruição eterna. E isso nós temos que guardar em nosso coração. O fim da linha é esse, irmãos. Esse é o fim da linha. Eu gostaria de fazer uma analogia bastante rápida do Salmo 1 com o capítulo 1 de Provérbios. Vamos abrir rapidamente o capítulo 1 de Provérbios. O capítulo 1 de Provérbios, do versículo de 1 a 7, eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos. Ele diz assim, presta atenção, nos 7 primeiros versículos do capítulo 1 de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para o quê? Qual é o objetivo dos provérbios? Para, vejam bem, aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que é que o Salomão quer dizer aqui? Em primeiro lugar, ele diz que a palavra de Deus expõe ensino. Em primeiro lugar, o estudo da lei de Deus gera sabedoria. E sabedoria, ele explica que vejam aí nos 3 primeiros versículos, nos 4 primeiros versículos, perdão. Ele diz que sabedoria é ensino, é entendimento, é aptidão ou perícia, capacitação. Essa lei de Deus, o estudo da palavra, por sua vez, o estudo da lei de Deus gera sabedoria. A sabedoria gera um bom proceder aos olhos de Deus, que ele relaciona nos 3 últimos versículos desse primeiro trecho. Ele diz que é justiça, juízo, equidade ou equilíbrio, prudência e bom siso. O que é bom siso? É discernimento. Então a sabedoria, o ensino da palavra produz sabedoria, e a sabedoria produz um bom proceder, um caminho, um andar digno diante de Deus. Os versículos de 8 a 19 diz assim, eu vou ler bastante rápido também. O filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, ou seja, misture-se conosco. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam com o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O que é que o escritor Salomão está querendo dizer com esses últimos versículos? Ele está querendo dizer o seguinte: em primeiro lugar, ele está falando isso para o seu filho. Ele está chamando a atenção do seu filho. Não necessariamente seria o seu filho de nascimento, mas talvez o seu irmão na fé mais novo, seu filho na fé, seu irmão que precisa de instrução, um novato na fé. E ele diz que essa instrução é uma exortação que tem também uma motivação, um prêmio. Se o filho der ouvidos, ele tem um prêmio. Isso vai se tornar
um precioso colar no seu pescoço e um diadema de graça. Então há uma promessa para o obediente. E exatamente o que nós estudamos no Salmo 1 é o que ele relata agora em mais detalhes. Ele está falando do perigo de ser influenciado por má companhia. Isso é importante, irmãos. O que o capítulo 6 de Deuteronômio nos instrui? Deuteronômio nos ensina, a partir do capítulo 6 de Deuteronômio, do versículo 6 até o versículo 9, você encontra instrução para um pai de família. Ele fala que ame a lei do Senhor, medita na lei do Senhor, aprenda a lei do Senhor e guarda a lei do Senhor no seu coração. E a partir do versículo 6, Moisés ensina ao pai de família a ensinar os seus filhos. De que maneira? Andando pelo caminho, assentando-se na sua casa, ao deitar-se, ao levantar-se, escrevendo nos umbrais da sua porta, escrevendo-nos na sua própria mão, né? O que significa isso? Dando testemunho para o seu filho, né? Então, esse trecho aqui, que Salomão escreve, ele está ensinando exatamente isso. Ele está mostrando que existe uma exortação com uma motivação, um prêmio, para ouvir os pais e para não se deixar seduzir ou se influenciar pelo caminho da corrupção. Anote esses textos, estude essa semana em casa, faça uma comparação com o Salmo 1, e você vai ver que o Provérbios capítulo 1, até o versículo 19, você vai conseguir encaixar algumas coisas, né, no ensino do salmista no Salmo 1. Você vai conseguir fazer essa junção, né? Então aqui você percebe isso. Fechando, irmãos, o que nós concluímos do Salmo 1? O que nós concluímos nessa noite? Em primeiro lugar, deixando um pouquinho de lado o Salmo 1, mas falando no todo, com relação ao livro dos Salmos, os Salmos são poderosos para moldar as nossas emoções. Não é que o crente não pode ter emoção. O que não podemos ter é emoções sem um sentido. E o sentido, quem nos dá o sentido correto das nossas emoções é a palavra de Deus. O crente não vive emoção puramente pela emoção. O crente tem emoções pela verdade divina, que traz equilíbrio e autocontrole. Eu acredito que isso tem falado bastante conosco nessa semana, né? Especialmente para as mulheres. Não que as mulheres sejam mais desequilibradas que os homens, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que todos nós precisamos de equilíbrio. Centralizar as nossas emoções, as nossas ações e as nossas reações em Deus. E como é que você consegue isso? Meditando na palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus ganhe o seu coração, a sua alma, e te salve de você mesmo. De você mesmo. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. A emoção pela emoção nunca satisfaz. Esse caminho do ímpio aqui, por exemplo, que é um caminho de muitas emoções, de muitos prazeres. E os prazeres mundanos, seculares, nunca enchem o seu reservatório. As emoções carnais nunca enchem o seu reservatório. Por isso, o ímpio que se mergulha nessas emoções está sempre de barriga vazia. Ele sempre está precisando de novidades e de mergulhar em coisas novas, porque não satisfaz. O que satisfaz é termos emoções centradas em Deus. E isso nos enche. Não é a emoção que enche, mas é o conteúdo que Deus nos dá dele mesmo para nós. Ele está nos dando ele mesmo para nós. O que nos satisfaz é Deus. Deus nos satisfaz. Em segundo lugar, nós concluímos que, voltando para o Salmo 1 agora, somos seres influenciáveis. Todos nós somos influenciáveis, irmãos. Ninguém pode ser o mais velho, ou mais experiente na vida cristã,
o que mais medita na palavra de Deus, o homem ou a mulher mais piedoso que você conheça, ainda assim, ele é influenciável. Quando fala de meditar dia e noite, não é só um dia e uma noite você falar que nunca mais precisa meditar, mas está falando de uma vida de meditação na palavra de Deus, até a morte. É isso que o salmista está falando. Ou seremos influenciados pelos ímpios, com o apoio do nosso coração tendente ao pecado, porque nós continuamos com as duas naturezas, irmãos. A natureza espiritual está em nós, porém a carnal também. Então existe um inimigo aqui dentro a ser combatido. É o meu eu, é o meu coração enganoso. Ele pende para as coisas do pecado. Você pensa que você não gosta de ficar na roda dos escarnecedores? Se você pensa isso, se eu pensar isso, eu estou me enganando a mim mesmo. Existem coisas prazerosas. Infelizmente, se nós não formos ganhos pela palavra de Deus, nós vamos ter prazer numa boa fofoca, nós vamos ter prazer numa boa conversa torpe, boas piadinhas, influências carnais e ímpias. Todos nós temos isso dentro de nós. Se nós não formos salvos pela palavra de Deus, nós vamos pender para esse caminho. Então, se nós formos influenciados pelos ímpios, nós vamos partir para esse caminho. Ou seremos então influenciados pela palavra de Deus, para a vida eterna. Qual é o texto que as crianças aprenderam há algum tempo atrás, decoraram o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e os irmãos sabem de cor. O texto diz: não vos enganeis, ou seja, não se deixe enganar não. Você pensa que você não cai? Cai sim. Você pensa que você não pode ser influenciado? Você está enganado. Não se deixe enganar. E o texto continua dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ter andado, você pode ter nascido em berço evangélico, você pode ter lido a Bíblia N vezes. Se hoje você deixar de vigiar e deixar de meditar na palavra de Deus, você vai ser influenciado. Pornografia é o que mais se encontra por aí. Nós somos influenciados. Coisas ímpias é o que mais se encontra por aí. Nós vamos ser influenciados. Então nós precisamos encher da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a gente conclui que tudo começa na nossa mente. Por isso, a meditação prazerosa na palavra de Deus é o melhor antídoto contra os prazeres mundanos. Eu estou repetindo, praticamente as mesmas coisas. Mas essa é a ideia central do Salmo. A meditação prazerosa na palavra de Deus é o antídoto contra o mundanismo, contra a vida ímpia. E nós estamos falando para crentes, não é para ímpios aqui. Em último lugar, a gente conclui que este Salmo, Salmo 1, aponta para Jesus. Ele já está apontando. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Jesus. Por quê? Por que o Salmo 1 aponta para Jesus? Por causa da primeira palavrinha. Se você é bem-aventurado, e se você é justo, porque você é bem-aventurado. Não é pela tua justiça própria, porque nós não temos justiça própria. Quem nos fez justos? Quem nos justificou? Jesus Cristo. Então esse salmo começa apontando para Jesus Cristo. A justiça de Jesus é a única que pode nos tornar justos aos olhos do Pai e nos dar deleites nas coisas de Deus, pois somos alvos do seu favor e graça especiais. Ou seja, nós somos bem-aventurados por graça imerecida, concedida por Jesus Cristo a nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez bem-aventurados. Vou deixar uma pergunta para os irmãos. As coisas de Deus produzem prazer em nossos corações? Responda em casa. Pense nela. Se não, arrependamo-nos e peçamos transformação para Deus. Calma, não se desespere. Muitos de nós talvez ainda não tenhamos prazer na lei do Senhor. Talvez nós não tenhamos ainda todo esse prazer no estudo da palavra de Deus. Mas nós podemos ganhar esse prazer na palavra de Deus.
Irmãos, você já pensou um pai que gosta de dar coisas boas para os seus filhos, e você chega nesse pai e pede exatamente aquilo que ele quer dar para você? Jesus ensinou que nós, sendo maus, gostamos de dar coisas boas para os nossos filhos, não gostamos? Eu sei, eu gosto de dar coisas boas para os meus filhos. Você gosta de dar coisas boas para os seus filhos. E ele conclui dizendo que o Pai Celestial muito mais se agrada em lhe dar o seu Espírito. Quem tem maior prazer na lei de Deus, ou na palavra de Deus, do que o próprio Espírito de Deus, que influenciou pessoas para escreverem a sua palavra? Então o Espírito está em nós. Ele vai produzir prazer nas coisas de Deus. O que você tem que fazer? Pedir. Qual é a outra promessa dele? Aquele que pede, recebe. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que busca, encontra. É promessa do Senhor. Creia nisso, pela fé. Se você não tem prazer, começa hoje. Peça para Deus lhe dar prazer nas coisas de Deus, e especialmente na sua palavra. Ele vai lhe conceder, graciosamente. Ele tem prazer nisso. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração?